E já estamos de volta ao vivo com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você. Hoje estamos falando sobre depressão e ansiedade. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Geraldo Baloni, só para você saber quem está aqui, médico psiquiatra, coordenador de um site que ajuda também nesse sentido, PsiqueWeb, e também já foi professor por muitos anos, então tem uma bagagem, né, de conhecimento, né, de informação maravilhosa, porque foi professor de psiquiatria da PUC Campinas. Depressão e ansiedade. Lembrando que você é o meu convidado, o nosso convidado muito especial, participar conosco. 19 3871 9620. 19 3871 9620. Se você preferir, vida e saúde, rs21.com.br. Vida e saúde, rs21.com.br, para você interagir e mandar sua pergunta. Só não vale, gente, deixar para o final. É sempre assim que acontece. Assim, chega aqueles calhamaços de perguntas, eu não vou conseguir ler, você não vai ter sua resposta, o médico vai ficar triste porque não vai poder te ajudar. Na medida que estão chegando as perguntas, a gente vai encaminhando aqui ao doutor Geraldo. Doutor, então, como é que a gente... Já entendemos, tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa. Exato. Agora, tem algum sintoma que eu tenho que me atentar? Ou seja, preste atenção naquele seu filho, naquela sua filha, naquele pai, naquela mãe, que está vivendo essa realidade, que está começando, talvez algumas características que antes não tinha, né, mas agora está começando a aparecer. Exato. Por exemplo, doutor. Então, se for uma depressão típica, Frei, e você que está nos vendo, a perda de energia é um dos principais sintomas da depressão típica. Apatia, desinteresse, falta de motivação, as coisas ficam difíceis, aquilo que você fazia com facilidade já não faz mais, aquele prazer que você tinha com algumas coisas não tem mais. Isso é uma depressão típica. Porém, o que a gente vê muito mais no consultório também são as depressões atípicas. São aquelas que se convertem em sintomas físicos, se transformam em sintomas físicos, sejam do tipo pânico, ou seja uma doença psicossomática, ou sejam uma queixa que não é encontrado em lugar nenhum exame que denuncia. Vai para o médico, faz diagnóstico, exato, o médico faz todo tipo de exame, mas não sempre encontra negativo, nada. Sempre negativo, e a pessoa se aborrecendo, e a pessoa sente. Aliás, é muito ruim, porque às vezes a pessoa pensa estar sendo mal interpretada. Ela fica até triste, porque o médico também, se não for um médico mais experiente, vai pensar que a pessoa está simulando aquilo que ela está queixando. Tem que ter uma certa sensibilidade, doutor, nesse momento, né? Tem que ter. Eu acho que a sensibilidade, quando se lida com o ser humano, sempre é bom ter bastante sensibilidade. Okay. Doutor, esse programa é tão dinâmico que nós fomos às ruas, nós colocamos o tema aqui no site, enfim, e nós fomos às ruas e dissemos assim, olha, o programa Vida e Saúde dessa semana é sobre depressão e ansiedade. O povo tem alguma pergunta, né? Você tem algumas dúvidas? Então nós fomos aí às ruas para saber então um pouquinho sobre as curiosidades desse santo povo de Deus. O povo tem voz, o povo pergunta. Meu nome é Adriana Valéria, né? Eu tive 2 perdas, que normalmente eu já sou ansiosa, e eu gostaria de saber se a ansiedade ela pode gerar uma depressão. Muito bem, a nossa amiga, é Valéria o nome dela? Valéria, Adriana Valéria. Adriana Valéria, então ela já teve 2 perdas e ela é muito tem muita ansiedade. Então, vamos colocar mais um elemento nesse nosso bate-papo. Já falamos de tristeza, falamos de depressão, vamos colocar um elemento novo, até mesmo respondendo a Adriana Valéria. A ansiedade, doutora, assim, o que é uma ansiedade? Então, a ansiedade é uma representação física, orgânica, do medo. Só que é um medo inespecífico. Física do medo. Do medo. O medo, geralmente, ele é um medo que tem um objeto. Um medo disso, um medo daquilo. Medo escuro, medo de um bicho. E a ansiedade não tem. Aliás, Frei, deixa eu fazer uma brincadeira para o espectador entender direitinho a diferença entre ansiedade e medo. Okay. Vamos imaginar que você entra no seu quarto de dormir e vê que em cima da cama tem uma cobra. Aí você sente medo. Agora, vamos imaginar que você entra no mesmo quarto de dormir e sabe que aí dentro tem uma cobra, mas você não sabe aonde. Isso é ansiedade. Okay. Então dá bem para você ter uma diferença. Okay. Agora, respondendo a nossa entrevistada, Adriana,
Sim, a ansiedade em excesso e prolongadamente pode conduzir a um quadro depressivo. E o inverso é verdadeiro, ou seja, uma depressão também pode resultar em ansiedade. Eu costumo dizer que os dois são estados que são duas faces de uma mesma moeda. Então fica mais fácil de entender. Agora, gente, hoje nós estamos aí discorrendo entre ansiedade, depressão, medo, tristeza, pânico. Então fique à vontade de você interagir conosco, né? Estamos aqui, eu estou aproveitando e estou fazendo todas as perguntas que eu quero aprender. E certamente você está em outro lado, quer aprender também, então aproveita, gente. Pega o telefone 19 3871 9620 para você interagir conosco. Daí você, eu quis participar, mas o Frei não dava o telefone. 19 3871 9620. Quer participar por e-mail, está na frente do seu computador, assistindo a gente pela internet, vidaesaude@rs21.com.br. Agora, ansiedade. O senhor falou-se que essa analogia do quarto, né? Eu sei que tem uma cobra, não sei onde está, então eu fico nervoso, enfim. O que acontece com o nosso corpo? O que acontece com o corpo de um ansioso? O corpo é o que mais padece. A ansiedade é uma representação, como eu disse, física, né? Ela tem o cérebro detecta o perigo, uma ameaça, um estresse, uma tensão. E daí o próprio cérebro, através do sistema nervoso autônomo, que é aquele que regula tudo que a gente tem de vísceras, sem você ficar sabendo, por isso que ele é autônomo, começa uma grande revolução interna. É como se fosse um susto, só que é um susto continuado, é um susto contínuo, é um susto que esgota. Começa principalmente com as glândulas suprarrenais, com adrenalina, com cortisol, mexe com a tireoide, alterando o metabolismo da tireoide. O coração bate mais rápido. O coração bate mais rápido por causa da adrenalina, sua frio. Então, o que o paciente percebe, bom, estou falando tudo isso em termos médicos, mas o que o paciente percebe é assim, sudorese, mãos frias, palpitação, sensação de falta de ar, formigamentos. Ela acha que ela vai morrer, ela entra no desespero. Quando ela interpreta isso como se fosse uma sensação de que vai passar mal ou morrer iminentemente, então é aqueles sintomas de pânico ou de fobia, né? Tem a fobia social, aquela pessoa começa a passar mal quando sente que está numa situação etc. de multidão, num lugar fechado, numa fila de banco, acontece muito, numa fila do supermercado. Então são situações que desencadeiam todo esse sintoma. Fila do banco, principalmente se não tem dinheiro para pagar, né, a dívida, a conta. Isso aí entra no desespero mesmo. Doutor. Aliás, não precisa nem estar na fila do banco. Hoje em dia, a questão financeira também exerce um fator importante na ansiedade. Doutor, falando-se de depressão, ansiedade, o brasileiro em especial, hoje, né? Hoje ele está mais depressivo, ele está mais ansioso do que talvez 10, 15, 20 anos atrás, doutor? Está sim. Inclusive, a faixa etária mais jovem, aquele que sofre mais com isso. Se você pega um país já, digamos assim, desenvolvido, a pessoa, o jovem que está saindo da faculdade, ele tem a perspectiva de trabalhar naquela área que ele escolheu muito grande. Normalmente ele já sai empregado da faculdade. Aqui no Brasil, a chance da pessoa trabalhar na sua área já não é tão grande, é pequena. A oferta de serviço, digamos, naquela área é pequena. A competitividade é muito grande. Então, o nosso jovem, ele tem uma tendência terminando. Ora, veja bem, eu tenho muitos clientes que estão no último ano de faculdade e aqueles recém-formados, exatamente por causa da angústia de estar se formando sem perspectivas sólidas do que for fazer na vida. Enquanto que eu já tive a oportunidade de receber um grupo de jovens europeus em casa, uma ocasião, todos formandos de odontologia, ganharam como presente uma viagem ao Brasil, e eram para ficar 2 meses, ficaram só 1 mês, porque todos tinham sido chamados para trabalhar antes do tempo. Agora, é a nossa realidade brasileira. Então, mas, independente dessa situação, doutor, o brasileiro ele está mais assim, vulnerável, ele corre mais, é uma vida mais corrida, uma vida mais agitada, essa luta frenética para viver e sobreviver. Então, já deixa, ninguém mais tem tempo. Exatamente. A maior reclamação é a falta de tempo. E, às vezes, quando tem tempo, não sabe como fazer com o tempo. Então, ele se perdeu dele mesmo ou não? Ele se perdeu um pouquinho dele mesmo, né, na competitividade, nos valores, inclusive. Os valores são muito importantes. A gente tem que sempre buscar valores
que nos tragam certa tranquilidade. Mas, Frei, na vida urbana, a ansiedade é desencadeada principalmente pela violência, pela ameaça de violência. Nem comparar uma mãe de família que sai com seu filho a caminhar nas ruas, por exemplo, em Berlim, à noite, e caminhar nas ruas em São Paulo, à noite. Quer dizer, você começa já a ver a diferença aí. Você sai correndo, entra correndo no condomínio, vem correndo. O outro já é uma ameaça, você vive nessa neura, exatamente. Qualquer um que chega perto já é uma ameaça. Às vezes a pessoa quer até pedir uma informação, você nem dá, vai correndo, porque você tem medo que seja um assaltante. Isso assim. É medo, isso é um quadro de ansiedade. É um quadro de ansiedade também inespecífico, acaba resultando em depressão ao longo do tempo. Agora, por se tratar, voltando à depressão, doutor, por se tratar de uma doença, foi detectada, diagnosticada como sendo doença, portanto, ela é o que? Ela tem tratamento, vai fazer cirurgia, vai fazer, se é mais na parte neurológica, fazer alguma cirurgia na cabeça, como é que é? Então, Frei, aquela primeira matéria me impressionou muito, o tamanho ou capacidade didática que ela teve. Tem tratamento, deve ser tratado. É uma judiação as pessoas que acham que não precisa se tratar, basta mudar de cidade, passear. Não, o tratamento é sólido, eficiente, o tratamento é medicamentoso e psicológico. Tanto o medicamentoso sozinho como o psicológico sozinho podem funcionar, mas não são tão eficazes quanto os dois associados, juntos, como disse aquela moça, aquela jovem. Então, tem tratamento e você que é familiar, você que tem em casa, você que conhece um amigo que passa por um momento de depressão, estimule ele a fazer um tratamento, estimule, anime a pessoa a fazer um tratamento, sugira um tratamento, facilite para ele alguma forma de se tratar, porque eu acho uma judiação, a pessoa perde momentos importantes da vida, às vezes meses, às vezes anos, e uma coisa que poderia ser tratado em pouco tempo, um mês, 2 ou 3, começa já a melhorar. Gente, com tudo aquilo que você já ouviu até agora, já esclareceu, já se identificou com muita coisa, então é a sua oportunidade de fazer a sua pergunta. Eu passei agora há pouco lá no call center, nosso central de atendimento, né? E tem um grupo maravilhoso de pessoas que está esperando a sua ligação para trazer até aqui nos estúdios a sua pergunta. Então, aproveita. Vamos chamar um intervalo, mais um intervalo. Na sequência, eu quero ler já aí a sua pergunta, a sua participação. Esse é o Vida e Saúde que volta já, mas somente para você. Se a gente fala em aspectos preventivos, principalmente na população mais idosa, manter-se em atividade física e mental são dois medicamentos importantíssimos, duas condutas importantíssimas que previnem, de certo modo, a queda intelectual e que diminuem a chance da pessoa ter ansiedade e depressão.